Vamos realizar nossa prece inicial para começarmos, então? Deus, nosso Pai, Jesus, Mestre querido, obrigada, Senhor, por estarmos reunidos aqui. Obrigada por estar conosco. Obrigada pelo seu amor, pela sua luz. Obrigada, Senhor, pela vida, pela existência, por esse instante. Que as nossas mentes e corações sejam terrenos férteis para aprendermos aquilo que pudermos no dia de hoje. Esteja conosco, Senhor, com todos nós, nos nossos lares, em nossas vidas, hoje e sempre, e que assim seja. Graças a Deus. Olá, irmãos e irmãs, que prazer estarmos juntos mais uma vez. Fico muito feliz e honrada com o convite. Obrigada, minha Casa do Coração, Seara Espírita Redenção. Então, hoje nós vamos falar de João Batista, o precursor. Eu vou começar falando de um trechinho que nós temos aqui no livro Universo e Vida, de Irmão Áureo. Esse livro, ele é maravilhoso. E esse capítulo em especial que eu vou tratar aqui é o capítulo 2, Ante a Grandeza da Vida. No finalzinho dele, esse capítulo vai falar sobre espíritos degredados que vieram ter conosco no nosso planeta. E aqui não estou falando apenas de Capela, mas de antes de Capela ainda. Espíritos que foram degredados de Sírios. Quando Sírios atingiu a condição de um sistema de orbes regenerados, dali saíram espíritos que não mais conseguiram estar de acordo com a evolução planetária daquele sistema. Então, aquele sistema evoluiu, cresceu, desenvolveu, mas muitos espíritos não conseguiram acompanhar e foram degradados para sistemas que estivessem mais de acordo com a sua evolução. Então, eles foram para o sistema de Capela. Ali, aqueles mundos ainda em provas e expiações, era o lugar adequado para que esses irmãos pudessem aprender, se desenvolver, evoluir e retornar futuramente a Sírios. E assim foi, muitos conseguiram retornar, mas muitos não. Muitos não conseguiram retornar, continuaram em suas rebeldias, com o coração renitente no mal, e não conseguiram acompanhar mais uma vez o avançar, o desenvolver de outro orbe, de outro planeta que lhe ofereceu gentilmente a oportunidade do aprendizado no educandário da vida. Mas mais uma vez não quiseram ouvir. E mais uma vez, uma pleiade de espíritos foi degradado também de Capela e vieram parar no nosso planeta. E nós já sabemos disso, desses espíritos degradados de Capela e que vieram para cá, né? Mas não só espíritos difíceis vieram de lá, como também espíritos que conseguiram já alcançar, ali ainda no sistema de Capela, conseguiram alcançar o desenvolver de suas potencialidades morais, que alcançaram o estágio evolutivo propício a retornarem a Sírios, mas não. Muitos não quiseram retornar a Sírios por amor aos seus irmãos que também não estavam em condições de retornar e que, ao contrário, foram mais uma vez degradados. Eles assumiram e quiseram, por sacrifício e amor, serem também, virem para esse planeta Terra, auxiliarem os seus irmãos nas lutas do dia a dia, de redenção, nas lutas morais, para que eles conseguissem alcançar um dia o estágio evolutivo necessário para o seu retorno.
Então eles vieram. E aqui em Universo e Vida, irmão Áureo está contando isso e vai dizer que todos esses espíritos foram tão bem recebidos pelo Cristo planetário, por Jesus, o nosso querido mestre, e que é assim que mesmo antes de Jesus descer pessoalmente à Terra, muitos espíritos grandiosos estiveram entre nós, e eram esses que poderiam ter retornado a Sírios, mas não o fizeram, luminosos gênios de humanidade. Dentre eles, respeitáveis sacerdotes do Egito Antigo, Mahatmas da velha Índia, Forri, Lao Tse, Confúcio, Buda, Ésquilo, Heródoto, Sócrates. Mas foi, porém, entre o povo hebreu, o povo escolhido para acolher no seu seio o Messias divino, nosso Jesus, que gloriosos missionários estiveram entre nós, a começar pelo maior de todos, o grande condutor dos degredados, que seria na terra neto de Abraão, o grande Jacó, pai das 12 tribos de Israel. Posteriormente, viria a ser Moisés, o tão conhecido libertador do povo hebreu, que o retirou do jugo egípcio, o levando até as portas da terra prometida, que posteriormente viria a ser profeta de Deus, Elias, tão correto, íntegro, tão leal a Deus nosso Pai e a esse Espírito tão experimentado, com vidas, com encarnações terrestres tão felizes e importantes, sempre leal à sua missão divina. Reencarna então como João Batista, o precursor de Jesus, aquele que vem antes. Vem como que anunciar ao povo, preparar terreno para que Jesus pudesse vir falar e plantar sua semente nos corações. Antes do plantio da semente, é preciso arar a terra, é preciso revirar, afofar, fazer com que aquela terra esteja em condições para receber a semente que será lançada. Esse foi o trabalho de João Batista, o precursor. Na Bíblia, no livro de Lucas, vamos ver sobre o nascimento do nosso precursor, de João Batista, e vemos que ele é filho de Zacarias e de Isabel, um casal muito distinto, justos perante Deus. Isabel era estéril, não havia tido filhos, e eles já tinham avançada idade. E um dia, Zacarias, que era sacerdote do templo, entrou no templo para oferecer incenso e se assustou muito porque à direita do templo havia um anjo. E assim como foi um anjo avisar Maria, posteriormente em sonho José, da vinda do nosso Mestre Jesus, também um anjo veio avisar Zacarias que sua mulher esperaria um filho e que esse filho seria especial. E que a esse filho ele deveria colocar o nome de João. E disse ainda que esse filho alegraria a muita gente, que ele seria cheio do Espírito Santo de Deus. Mas Zacarias duvidou, não acreditou muito por conta da idade avançada. E então o anjo disse: ele ficaria mudo, não poderia falar até que tudo isso acontecesse. E assim foi. Zacarias já sai de dentro do templo sem conseguir esboçar coisa alguma. Acaba que meses depois, de fato, sua esposa aparece grávida. Maria, posteriormente também, acontece tudo o que já sabemos, a sua anunciação pelo anjo Gabriel, o mesmo anjo que anunciou João Batista a Zacarias. E depois haverá aquele encontro das duas primas, onde Maria vai visitar Isabel, que já conhecemos também essa passagem.
a simples saudação de Maria à porta de Isabel. Isabel, cheia do Espírito Santo de Deus, diz: bendita és tu entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. A que vem me visitar? Maria, a mãe do meu Senhor? Pois que a chegar aos meus ouvidos sua saudação, pula em meu ventre a criancinha. Então Maria ficou ali naquela casa por 3 meses, posteriormente retornou à sua. Vemos aí que havia uma relação de profunda amizade e carinho entre essas duas famílias amorosas, próximas e parentes. Posteriormente, nós vamos ver em Boa Nova um reencontro entre Maria e Isabel, com já seus filhos grandinhos, crianças ainda, onde dessa vez Maria recebe a visita de Isabel e de João Batista. E então, conversa vai, conversa vem, Isabel vai dizer a Maria: o que me espanta é o temperamento de João. Apesar da pouca idade, ele é tão dado às meditações. Não raras vezes vou procurá-lo e o encontro caminhando em estradas duras, ressequidas, pensando, meditando, como se naquela cabeça infantil dominassem profundos pensamentos. Então Maria vai dizer que Jesus também é assim e também a preocupa muito, porque para ela aquelas crianças viriam para trazer uma luz nova à humanidade. E ela tinha profundas preocupações acerca do futuro de seu filho. Posteriormente, um diálogo muito interessante que compensa cada um fazer a leitura do capítulo 2 de Boa Nova, na verdade do livro inteiro, que ele é maravilhoso. Lá à frente já do capítulo, nós vamos ter as duas já ao cair da tarde, procurando seus filhos, onde é que estão as crianças, vamos procurar as crianças, e então elas avistam seus filhos, lado a lado, sobre uma eminência banhada pelos derradeiros raios vespertinos. De longe, afigurou-se-lhes que os cabelos de Jesus esvoaçavam ao sopro caricioso das brisas do alto. Seu pequeno indicador mostrava a João as paisagens que se multiplicavam à distância, como um grande general que desse a conhecer as minudências dos seus planos a um soldado de confiança. Quem vai saber o que se travou ali em diálogo entre os dois? E Humberto de Campos vai dizer: devemos presumir que fosse, na terra, aquela a primeira combinação entre o amor e a verdade. E então Humberto de Campos vai colocar esse adjetivo de cada um dos dois como se fosse o nome deles próprios. Jesus, o amor; João Batista, a verdade. E então ele vai narrar o dia seguinte. A manhã seguinte, Isabel e João Batista estavam se organizando para irem embora. E então Isabel diz a Jesus com interesse: Jesus, não quer vir conosco? Ao que o pequeno carpinteiro de Nazaré respondeu, profeticamente, com inflexão de profunda bondade: João partirá primeiro. Transcorridos alguns anos, é possível encontrar Batista, João Batista, indo primeiro ao encontro de sua missão, ao encontro do povo hebreu, ao encontro da humanidade, sendo o precursor, abrindo caminhos, realizando aquilo a que fora chamado. De fato, parte primeiro para a grandiosa conquista do coração humano. Vestido de peles, alimentando-se de mel, vivendo em desertos, convivendo com a dureza de sua vida, como a transmitir para a dureza humana que é preciso lidar com a nossa própria dureza,
com a nossa selvageria e dificuldades. Ele que esclarecia com energia, dando sempre testemunho da verdade, de forma nua e crua, a dizer o que precisava ser dito, sem meias palavras. Há homens rudes, de difícil trato. Há homens que estavam saindo do primitivismo humano, mas já com um amadurecimento suficiente para ouvir aquelas verdades e assimilá-las em seus corações. O mestre dos mestres quis colocar essa figura franca e áspera para realizar o trabalho grosseiro, mas de suma importância, do arado nas terras secas dos corações daquele tempo. Esse profeta tão correto, que não media esforços para realizar a sua missão, era o símbolo da verdade. A verdade na sua tarefa de aperfeiçoamento, de ensinamento, de aprendizado de cada um ali, a ouvir aquelas verdades que afetavam o seu mundo íntimo, os seus corações e as suas mentes. A verdade a aperfeiçoar, a dilacerar, a às vezes magoar. João trabalhava como a dor que precede as poderosas manifestações de luz no campo íntimo da criatura. Recebe o bloco de mármore bruto e trabalha aquela lapidação, iniciando de forma áspera aquilo que posteriormente a obra do amor talharia com maior miudeza e delicadeza. Operário da primeira hora, João Batista, a voz clamante do deserto, é o símbolo da verdade rude, arrancando fortes raízes do mal do coração humano, para que a luz de Deus se prevaleça. Ele exprime a austera disciplina que antecede a espontaneidade do amor. A luta, o combate para que se desfaçam as sombras do caminho. João simboliza o primeiro sinal de um cristão ativo, onde ele inicia em guerra consigo, com suas próprias imperfeições, com uma certa violência e rudeza para com seu mundo interior, para posteriormente perceber que não há necessidade de tanto mais, é possível realizar uma transformação já com maior delicadeza, com maior cuidado, com maior fineza, esmero. É um processo, é o processo educativo dos espíritos broncos até não mais precisar dessa fase inicial rude, até chegar a uma fase mais espontânea, de maior delicadeza e fino trato, para dar continuidade a esse desenvolvimento e educação do espírito. João é essa fase inicial. Para fazermos uma digressão fiel a esse espírito, das poucos fatos históricos a que temos conhecimento, deveríamos falar de Jacó, o pai das 12 tribos. Posteriormente poderíamos falar por muito tempo de Moisés e tudo o que ele fez pelo povo hebreu. Depois deveríamos falar de Elias, profeta, né? Para posteriormente falarmos de João Batista, mas não temos nem tempo hábil para isso, né? É preciso fazer cada um aí, por sua vez, essas pesquisas acerca dessas figuras para nós percebermos o espírito forte, determinado, leal a Deus, destemido, com um imenso poder de liderança,
como é esse espírito que agora estamos tratando da encarnação João Batista. O próprio Jesus vai dizer aos discípulos, em uma de suas dúvidas, que eles perguntam ao mestre: mestre, os escribas diziam que Elias viria primeiro, antes da sua vinda. E então Jesus diz: é verdade que Elias há de vir e restabelecer todas as coisas, mas eu vos declaro que Elias veio e vocês não o reconheceram. Antes o trataram como quiseram, e é assim também que farão sofrer o Filho do Homem. E foi nesse momento que os discípulos compreenderam que Jesus estava se referindo a João Batista. O que casa perfeitamente com as informações de Irmão Áureo no livro Universo e Vida, como eu havia dito no início da nossa palestra. Em Lucas, capítulo 3, nós vamos ver que João Batista percorria toda a terra ali ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. João, ele era aquele homem rude que morava no deserto, comia mel, gafanhotos, e ele estava sempre exortando os homens de sua época a se arrependerem de seus pecados, a fazerem a autoanálise de si mesmos com severidade, com seriedade, com honestidade, modificando verdadeiramente as suas atitudes. E para selar essa mudança interior de cada um, ele batizava os homens nas águas, os homens e mulheres de seu tempo que se arrependiam de seus pecados e que queriam uma mudança verdadeira em suas vidas. Então ele percorria toda aquela terra ali ao redor do Jordão, conclamando ao arrependimento para que os seus pecados fossem perdoados. Ele era, segundo o profeta Isaías, a voz que clama do deserto e que veio preparar os caminhos do Senhor. Dizia João à multidão que vinha para ser batizada por ele: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira que está para vir? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comecei a dizer em vós mesmos: ah, nós temos Abraão por pai. Porque eu vos digo que até dessas pedras pode Deus suscitar filhos a Abraão. Porque o povo hebreu já se sentia o povo escolhido, não precisava fazer mais nada. Eles eram descendentes de Abraão, eles estavam todos salvos em seus pensamentos e corações. E então ele dizia: quem foi, raça de víboras, que ensinou vocês a pensar desse modo, a fugir de seus compromissos para convosco mesmo, para com a sua própria transformação pessoal? Ai, temos Abraão por pai. Então ele dizia: se Deus quiser, ele manda até que essas pedras se tornem descendentes de Abraão. Eles não precisam que você seja descendente de Abraão, não. Você precisa salvar-se a si mesmo, pelo arrependimento de seus pecados. E ele vinha com essa rudeza, com essa crueza, com essa verdade, tentar atingir aqueles corações mais duros. E então ele dizia ao povo: já está posto um machado à raiz da árvore, e toda árvore que não der bons frutos será cortada, será lançada ao fogo. Ele não amansava para ninguém. E a multidão dizia: então o que faremos nós, né? O que precisamos nós fazer, João? E ele respondia: quem tiver 2 túnicas, que reparta com o que não tem. Quem tiver alimentos, faça da mesma maneira. E chegaram também uns publicanos para serem batizados. E disseram-lhe: mestre, então o que devemos fazer nós? E ele dizia: não peçais mais do que aquilo que vos está ordenado. Usura, ele era contra a usura e dizia isso para eles. Vocês percebam que são os ensinamentos do Cristo, mas dito de uma forma mais dura. E uns soldados também o interpelavam, dizendo: e nós o que faremos? E ele dizia: a ninguém trateis mal, nem defraudeis, e contentai-vos com o seu soldo. Parar de reclamar com o pouco que ganhava, com seu salário. E não tratar mal a ninguém.
né? A truculência do soldado, ele tentando dizer para eles, não faça, não seja assim. E estando todos pensando que de repente João seria o Cristo, o Messias que tinha que vir, João disse a todos, eu na verdade batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é muito mais poderoso do que eu, a quem não sou digno nem de desatar o nó de suas sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Em Mateus, capítulo 3, versículo 13 a 17, vamos encontrar o batismo de Jesus. Então veio Jesus da Galileia ter com João junto do Jordão, para ser batizado por ele. Mas João opunha-se-lhe, dizendo, eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Jesus, porém, respondendo, disse-lhe, deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então, João o permitiu, e sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. João Batista, em sua encarnação como Elias, profeta, mandou decapitar os adoradores de Baal. Sim, porque não estamos diante de um espírito perfeito. Ele teve suas falhas e vamos vê-lo expiar isso na sua encarnação como João Batista, quando ele é preso por Herodes e posteriormente morto decapitado. Mas um pouquinho antes disso, ainda no cárcere, João vai ouvir falar dos feitos de Jesus. E então ele vai enviar 2 de seus discípulos até ele e vai pedir para eles perguntarem, és tu aquele que esperamos ou devemos esperar outro? E então Jesus diz aos discípulos de João, vá até João, diga-lhe o que estão vendo e ouvindo, que os paralíticos andam, que os cegos veem, que os surdos ouvem. Diga-lhe que os mortos ressuscitam, que aos pobres e miseráveis é anunciado o Evangelho. E então os discípulos partem para falar a João a respeito, e Jesus fica para falar com os seus próprios discípulos sobre João. Que fostes ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Sim, que fostes ver? Um homem ricamente vestido? Os que se trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas então, o que fostes ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que profeta, porque é este de quem está escrito. Eis que diante de tua face envio o meu anjo, que preparará diante de ti o teu caminho. Em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista. Dos que de mulher têm nascido, não apareceu um maior do que João Batista. Palavras de Jesus. Mas aquele que é o menor do reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora, se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então aqui Jesus vai falar sobre o próprio João Batista, dizer que o menor no reino de Deus é maior do que João, mas aqui na terra, dos nascidos de mulher, ninguém é maior do que ele. Como a nos mostrar também a nossa pequenez, mas como a mostrar também a todos a grandiosidade daquele espírito João Batista e o porquê dele ter sido o escolhido como precursor do Mestre Jesus. E isso tudo nós vemos em Mateus, no capítulo 11.
Ainda no livro Universo e Vida, naquele mesmo capítulo que já falei a vocês, capítulo 2, nós vamos ver o último parágrafo e eu vou lê-lo para vocês. E aí, irmão Áureo retoma aqui um acontecimento que nós sabemos através dos evangelhos, que a esposa de Zebedeu, a mãe de João e Tiago, pede a Jesus que dê a seus filhos lugares de destaque em seu reino de luz, quando ele assim o conquistasse, o seu reino, que eles ficassem à sua esquerda e à sua direita. E aqui o início do parágrafo retoma isso, por isso que eu estou lembrando a vocês. Então eu vou ler. Jesus disse à esposa de Zebedeu que só se assentariam à sua direita e à sua esquerda no reino dos céus aqueles a quem o Pai havia reservado esses lugares. Porque sabia que o Eterno já havia eleito quem que seriam esses a se sentar à direita e à esquerda de Jesus. Já elegera para esses supremos ministérios o grande João Batista e a magnânima Maria de Nazaré. O primeiro para reger sob a sua crística supervisão os problemas planetários da justiça. E ela para superintender sob a sua soberana influência as benevolências do amor. Por isso, todos os decretos lavrados pelo sublime chanceler da justiça, João Batista, somente são homologados por Jesus depois de examinados e instruídos pela excelsa advogada da humanidade, Maria, a fim de que nunca falte em qualquer processo de dor as bênçãos compassivas da misericórdia e da esperança. Acho tão fantástico esse pedaço. Eu não resisti ler para vocês. É belo, é sublime e tão fantástico que sejam esses os espíritos a realizarem essas missões. João Batista, tão íntegro, tão correto, por mais doloroso, difícil que seja, a verdade, o dever vem sempre em primeiro lugar para esse homem. Custe o que custar, aquilo que precisar ser feito, que for a pedido de Deus Pai, ele cumpria. Basta que vejamos as encarnações que ele teve, inclusive a de João Batista. E também lindo perceber a bondade e amorosidade desse Deus tão amoroso, desse Deus Pai, desse Jesus, desse mestre planetário tão amoroso, né? Que possuem aí Maria como advogada da humanidade, colocando sempre os processos, a justiça planetária a ser homologada pelo Cristo, não sem antes passar pela advogada nossa, cheia de amor, de perdão e piedade para com cada um de nós. Então, hoje era isso que eu tinha para falar para nós, dessa figura extraordinária que é João Batista. Quantas virtudes ainda a alcançarmos. É preciso ter a docilidade, é preciso ter a bondade, mas é preciso ter a firmeza, é preciso ter a verdade, é preciso realizar com empenho, com afinco o dever, e tudo isso vamos aprendendo a possuir com equilíbrio em nós. Então era isso que eu tinha para dizer hoje. Fiquemos todos com Deus. Deus nos abençoe a todos, nos ampare, nos ilumine, nos dê ânimo, força. Tenhamos a honestidade do Batista para conosco mesmos, para nos autoanalisarmos, para nos autoburilarmos, para nos autotransformarmos, para buscar em nós as melhorias do dia a dia. E vamos então à nossa prece final. Vamos fechar os nossos olhos e pedir a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre de amor, a sua luz sobre cada um de nós.
Venha, Senhor, iluminar as nossas vidas, os nossos corações, os nossos espíritos, as nossas missões, por pequeninas que sejam feitas com amor, com dedicação, com ânimo, coragem, que sejamos destemidos, que tenhamos luz, coragem, ânimo para todos os dias, para o dia de hoje, para o dia de amanhã. Esteja conosco, Senhor, nos abençoe e nos auxilie sempre, e que assim seja.